Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Meu Deus. Você crê que Deus está aqui, meu irmão? Amém. Eu acredito que Ele já fez, está fazendo e fará coisas ainda maiores. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Você prestou atenção que você acabou de cantar? Há um lugar para mim. Sou filho de Deus, escolhido, perdoado. Aleluia. Ele disse quem você é. Ele disse que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, filho amado em quem Ele tem prazer. E há um propósito. Espírito Santo, o Senhor é perfeito. Tu és bom demais. E nós queremos mais nessa noite. Senhor, nesse ambiente, sem o Senhor, Pai, é só o ambiente. Mas quando nós chegamos aqui, Ele passou a ser o teu ambiente. Porque o Senhor habita dentro de nós. Somos o altar de adoração a Ti, Pai. O nosso coração é o teu altar. E nessa noite nós queremos profetizar que vamos continuar levantando altares ao Senhor. Amém. E todo altar que não tem pacto contigo será quebrado e será desfeito nessa noite. Nessa noite, Senhor Deus, o altar do Senhor será restaurado nos corações. E muitos aqui, Pai, vão voltar para a casa do Pai. Nós queremos estar na casa do Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós te amamos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Antes de você sentar, abre comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Versos muito conhecidos da igreja. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Pode sentar. Talvez você esteja perguntando no seu coração: o que é esse nome? Que retiro foi esse? Experimentar o quê? Quando Deus falou ao nosso coração, meu e da Débora, esse tema, trazemos para a juventude. Nós estamos voltando de um retiro desde domingo à noite. E podemos experimentar mais um pouco daquilo que o Espírito Santo é e quer fazer em nós e através de nós. Eu acredito que esse tema veio em uma virada de chave na nossa geração, mais uma vez. Eu acredito em 2 Coríntios capítulo 3, 18, em que Deus, Ele tem o prazer de nos elevar de níveis, em nos transformar de glória em glória, de degrau em degrau, em sermos parecidos com aquele que é a verdade, em sermos parecidos com aquele que é a luz do mundo. E Ele diz: vós sois a luz do mundo. Eu acredito que nós, como igreja do Senhor, nessa noite, vamos passar a compreender mais uma vez e a entender o plano dele, que é bom, perfeito e agradável. E essa palavra, experimente, é uma palavra que me impactou com a vida do apóstolo Paulo. Paulo está rogando, está suplicando. Eu entendo rogar, suplicar como algo muito forte. E ele diz: irmãos, isso aqui é para a igreja, rogo-lhes pelas misericórdias. Ele cita, ele compara pelas misericórdias de Deus. Há uma referência
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há um propósito para você estar aqui hoje. Há um propósito para que a sua vida ela venha experimentar mais do Espírito Santo. Temos experimentado uma sociedade muito desafiadora, uma política desafiadora. Temos experimentado coisas nesse Brasil e nessa cidade, e no mundo afora, tristes, que vão nos decepcionando. Mas eu quero te apresentar hoje um pai que, se você conhecê-lo, e se você permitir esse pai habitar no seu coração, você vai experimentar algo que você nunca experimentou antes. Nessa noite é uma noite em que você poderá voltar para a casa do Pai. Quantos querem voltar para a casa do Pai e ter um encontro com o Pai? Eu acredito que nós somos uma igreja que fala muito de oração, que prega sobre oração, jejum, sobre a palavra de Deus. Mas eu quero declarar hoje, profetizar sobre a sua vida, que você não vai somente falar mais, mas você vai experimentar o que vai acontecer naquele lugar. Na antiga aliança, uma pessoa entrava, somente uma pessoa, no Santo dos Santos. E tinha todo um processo para entrar ali. Em Êxodo 24, você vai ver que Moisés é chamado por Deus ao monte. Mas o verso 1 do capítulo 24, há uma ordem de Deus: subam. Deus, na sua infinita misericórdia, clamava para que todo o povo de Israel tivesse intimidade com Ele. Mas em algum momento, o povo quis experimentar outras coisas. O povo quis experimentar coisas da terra. O povo quis experimentar imagens, deuses. O povo quis experimentar a idolatria. O povo quis experimentar a murmuração. O povo quis experimentar falsas alianças ou alianças iníquas. E diante desse quadro, Moisés ele sobe. Ele chama Arão. Mas ele sobe até o monte. E quando ele chega naquele monte, o texto diz que a nuvem da glória de Deus desce até aquele monte. Mas ainda não era Deus. E 6 dias a nuvem fica ali. Mas no 7º, repita comigo assim: no 7º, Deus fala face a face. E ele fica ali 40 dias e 40 noites. Eu quero te encorajar nessa noite, que quando você experimentar a palavra de Deus, você experimentar o toque do Pai, a sua vida, a sua casa, a sua descendência, jamais se perderá. Amém? Quantos creem nisso? Eu quero encorajar você nessa noite a experimentar mais. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista está dizendo que eu vim para batizar com água para o arrependimento, mas virá alguém após mim, e esse, que eu não sou digno de carregar as sandálias, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Meus irmãos, na caminhada cristã, Deus sempre vai se revelar ainda mais para o seu povo. O apóstolo Paulo está rogando, o apóstolo Paulo está dizendo: para que experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Eu acredito que nessa noite, e creio plenamente nisso, de que o tempo de sequidão em corações de pais, mães, filhos e famílias, esse tempo de sequidão acabou em nome de Jesus. Eu acredito que eu já não ouço mais, eu já não vejo uma nuvem do tamanho da mão de homem, mas eu já vejo a chuva pesada sobre a igreja Alameda e sobre as famílias que estão aqui hoje. Aleluia! Eu já posso ver o temporal de bênção sobre a tua descendência. Eu já posso ver um temporal de manifestações espirituais na tua casa.
E você vai querer experimentar mais desse Espírito que é bom, que é agradável, esse Espírito que te renova dia e noite e dia. Salmo diz isso, que a palavra devemos meditar nela dia e noite e dia. E eu quero te encorajar, quanto mais você mergulhar na palavra, quanto mais você mergulhar na intimidade com o Espírito Santo, tenha certeza de uma coisa: o Pai vai te levar às águas profundas. Aleluia! Eu creio que Deus está levantando uma igreja no meio da crise. E pessoas vão olhar para você e falar assim: onde é que você vai sexta-feira à noite? Eu vou para um culto. Eu vou adorar meu Deus. E é o culto de libertação. Vamos embora. Vou sim. Eu quero experimentar o que você experimentou. Que fruto é esse que você comeu? Que fruto é esse? Você vai falar assim: é o meu Pai. É o meu Pai. As pessoas vão passar a experimentar Jesus na tua vida. As famílias que estão perdidas. Talvez você esteja no culto ao vivo, talvez você esteja aqui hoje, perdido. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. A Bíblia diz assim. Antes de ler o 11, vamos ler o 15, 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Agora vai lá para o verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte de herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Aleluia! Meus irmãos, esse texto é muito conhecido. Mas eu quero pensar algumas coisas com você hoje, de 2 filhos e um pai, na mesma casa. E o quadro é muito simples. O quadro é de um filho mais novo, e podemos chamar esse filho mais novo de um filho inexperiente. E dentro de casa também tem um filho mais velho, e podemos chamar esse filho muito experiente. Um filho que sabe fazer muito bem as coisas. Um filho que sabe ensinar. Um filho que sabe desenvolver aquilo que aprendeu do seu pai, ou deveria ter aprendido do seu pai. E esse menino novo, podemos traduzir como uma família hoje. Quero pensar com você, de que esse filho mais novo é o retrato de uma família hoje. E o filho mais velho, um retrato também de uma família. A diferença é que uma família, representando o filho mais novo, ela sai da casa do pai e ela vai embora. E a família, na vida do filho mais velho, ela está dentro da casa do pai. Hoje olhamos para as igrejas, ou a igreja do Senhor, e podemos perceber que muitas famílias que estão dentro da casa do pai continuam perdidas, isoladas, tristes, desanimadas, frustradas. E também muitos que saíram da casa do pai
e se tornaram pessoas tristes, desanimadas, frustradas, experimentaram coisas desanimadoras desse mundo perdido e sem esperança. A figura desse filho mais novo é interessante, porque Jesus ele está no verso 1 do capítulo 15, ele está reunido, e naquele lugar nós temos pessoas boas, nós temos pessoas difíceis, nós temos um quadro ali. E se você ler o capítulo 15, você vai perceber que ele fala de publicanos e pecadores. Publicanos nós sabemos, Zaqueu era um publicano. Mas Jesus chegou até a árvore, levou Zaqueu para uma casa, e de publicano, Zaqueu saiu de lá como um missionário de Deus, anunciando a verdade de Deus. Mas esse filho mais novo, ele sai da casa do pai. Esse filho mais novo, ele toma uma decisão. E ele começa por um jeito simples: pai, me dá. Ele chega para o seu pai e diz: pai, eu tenho direito a isso. E naquele tempo, tinha direito. Mas era uma mensagem que ele estava deixando naquele exato momento. Porque herança, você só recebe quando o pai morre. E naquele momento ele está dizendo: pai, para mim o Senhor morreu. Mas aquele pai vai entregar na mão do filho não uma herança espiritual, mas ele vai entregar na mão do filho uma herança financeira, uma herança de terras. Aquele homem era muito rico, tinha posses. Então o pai reconhece, o pai sabe de que a herança financeira, ela um dia acaba. Mas a herança espiritual é algo incrível. Aquele pai sabia que aquele filho ia voltar, porque o dinheiro ia acabar. Tanto que aquele pai não está do lado de dentro da casa, aquele pai está do lado de fora da casa. Não está na porta do lado de dentro, mas está na frente da casa. Aquele pai, então, entrega para aquele filho esse valor, e ele vai embora. E esse é o quadro da família hoje, que sai da casa do pai, procurando respostas em outros lugares. Talvez você esteja aqui hoje, porque Deus trouxe você aqui com um propósito. E durante muito tempo, não sei quanto tempo, talvez alguns meses, anos, e você pode procurar e querer experimentar coisas diferentes da casa do pai. E esse filho vai embora. Ele tem dinheiro, os amigos aparecem, há uma grande oportunidade para ele. Nesse momento, ele começa a usufruir daquilo que ele recebeu como herança. Ele começa a investir, ele começa a gastar, começa a fazer as festas, começa a aparecer amigos do além. Começa a aparecer um povo diferente perto dele. Mas chega um determinado momento, esse dinheiro acaba. E quando esse dinheiro acaba, a fome chega. Engraçado que a fome chega depois que o dinheiro acabou. A fome sempre vai chegar quando você gastar todos os recursos fora da casa do pai. A fome chega. A fome chega quando nós entendemos que nós queremos viver do nosso próprio jeito, das nossas próprias vontades, no nosso próprio sonho, do nosso próprio conceito de vida. A fome chega naquele momento. Então agora ele tem um problema. Ele não tem emprego, ele está sem dinheiro e os amigos somem. Então agora um amigo, e olha que amigão esse, hein? Chama ele e fala assim: bem, eu vou te levar para você cuidar de porcos. Olha que amigo bom. Quem que é um amigo desse? Então ele chega naquele lugar. Eu não sei se você já viu uma criação de porcos. Eu já vi. O cheiro é uma coisa impressionante. Você pode ter os dois narizes fechados. Você vai sentir algo terrível. É horrível. Mas eu não quero que você experimente o cheiro do porco. Nessa noite eu quero que o porco assado esteja na tua mesa. E tenha um banquete para a tua vida, em nome de Jesus. Naquele dia, aquele jovem inexperiente, aquela família inexperiente, sai. E o dinheiro acaba e tudo acaba. E ele olha para aqueles porcos, para aquela comida e fala assim: vou ter que comer disso. A primeira lição que nós temos que aprender hoje é que quando nós saímos da casa do pai, vamos experimentar coisas terríveis fora da casa do pai. Aquele filho experimenta coisas horríveis.
uma comida estragada, uma comida podre, uma comida, e ele passa a experimentar agora um gosto. Que sabor é esse? Esse é o sabor do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sabor do mundo é cruel. O sabor do mundo pode ser, em um primeiro momento, de muito prazer, de muita luxúria, de muitas festas, de algo muito grande, em que evidenciam você, colocam você no pedestal, elogiam você inúmeras vezes, falam que você é muito importante, mas quando o dinheiro acaba e a fome chega, essas mesmas pessoas que elogiaram você, que disseram que você era muito importante, que você tinha que estar em cima de um pedestal ou de um palanque, essas pessoas vão embora, e aí você passa a experimentar algo doloroso, algo ruim, porque você está sozinho, de frente para porcos, de frente para vagens, de frente para comidas ruins, num ambiente sujo, fedorento, amargo, ruim, podre. Esse filho tem uma lembrança. E o texto diz que caindo em si, ele lembra da casa do seu pai. E ele começa a lembrar do que tem na casa do pai. Na casa do pai tem bezerro cefado. Na casa do pai tem anel no dedo. Na casa do pai tem roupas novas. Na casa do pai tem comunhão. O que é que tem na casa do pai? Na casa do pai tem um pai que me chama de filho. Na casa do pai tem um braço, 2 braços para me abraçar, tenho uma boca para me beijar, e tenho mãos para me fazer carinho. Na casa do Pai você possui herança eterna, aleluia. Na casa do Pai você passa a ser desenvolvido, e o que é eterno entra dentro de você. Na casa do Pai é um lugar de festa, de celebração, de alegria, de avivamento, de despertamento espiritual, de graça, do favor de Deus. Na casa do Pai o prazer é infinitamente mais, e é algo extraordinário que te impulsiona, que você quer ver as coisas difíceis a serem transformadas por Deus. Na casa do Pai não tem comida pouquinha, não tem um banquete preparado para você, não tem migalhas debaixo da mesa. Deus, na casa do Pai, Ele te coloca naquela mesa, aleluia. Na casa do Pai você não está perdido, e não deve ficar perdido, porque Ele te achou, você foi escolhido, você foi perdoado, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e você foi justificado nele, você foi regenerado nele. Ele te deu uma vida, e não uma vida momentânea, mas Ele te deu uma vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Na casa do Pai tem caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na casa do Pai tem vida. Na casa do Pai tem prazer eterno. Aleluia! Esse filho começa a lembrar da casa do Pai. E ele fala: eu vou voltar. E ele volta para a casa do Pai. Só que ele tem uma surpresa. Ele está pensando em voltar como jornaleiro, como funcionário. Meu irmão, grave bem isso. Deus não tem funcionários, Deus tem filhos. Você não trabalha para Deus, você serve a Deus. Você não é um funcionário, Deus é o chefe. Deus é pai, e é pai de multidões. E se você estiver na casa do Pai, Ele vai colocar em você essa unção, e você também será pai de multidões. Porque as pessoas estão gemendo de fome e morrendo de sede, e dentro de nós há um manancial, dentro de nós há um pão da vida, que não somente desceu do céu, mas esse pão entrou dentro de você. E hoje, se você está fora da casa do Pai, é porque talvez você tenha jogado esse pão em algum lugar. Ele está pensando em voltar como jornaleiro, mas agora ele volta e o pai está esperando ele do lado de fora da casa. Pensa na cena. Ele está sujo, cheio de comida de porco, fedendo, pobre. Podemos usar outras expressões, cego e nu. E ele chega na casa do pai. E a coisa mais maravilhosa do pai é que ele não aponta dedo. Aleluia. Ele não lembra do teu passado. Ele não fica falando: você também, brincadeira, hein? Saiu daqui. Ah, como é que está você? Olha só, que coisa. Não. O pai, diz o texto, que a primeira coisa que faz, abraça e beija. Que pai faz isso? Um filho fedendo, que se perde. Família Alameda, Deus quer voltar a te beijar hoje. E aí você vai voltar a experimentar o gosto do beijo do Pai.
O gosto do abraço do Pai, que nenhum lugar, nenhuma religião, nenhum ser humano na face da terra pode experimentar e te dar o que o Pai te deu e te dá. E Ele volta. E tem uma celebração, tem uma festa. Se eu fosse dar um tema para essa palavra de hoje, experimente voltar para a casa do Pai. Mas agora dentro de casa tem alguém trabalhando muito. E ele chega e está ouvindo um som. Ele chega naquele lugar e fala assim: o que está acontecendo? A família voltou para casa. Há uma celebração. Mas tem uma família dentro de casa que representa o filho mais velho, que ele está fazendo coisas. Ele está na atividade. E agora ele chega ali e fala simplesmente assim: o que está acontecendo? Por que essa festa toda? E o pai diz: o teu filho estava perdido e foi achado. Vamos celebrar. Celebrar. Esse menino foi embora, gastou tudo e volta todo sujo. E você ainda faz uma festa para ele, você mata um bezerro para ele, cevado. Você nunca me deu nenhum cabrito para com os meus amigos, você nunca me deu nada. E o pai dá uma resposta que hoje, meu irmão, isso tem que ficar cravado no teu coração. O pai diz: tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que Deus tem é dos filhos dele. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. O Pai já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. E temos muitas famílias achando hoje de que nós precisamos ter e conquistar as coisas. E Deus nem está nisso e nunca esteve. E talvez você esteja nessa casa hoje, a casa do Pai. O maná, o pão da vida está aqui hoje, dizendo para você: pare de querer as coisas dessa terra, coisas do teu coração, coisas da tua mente, coisas que você decidiu querer, porque eu tenho vida eterna para a tua vida, eu tenho as bênçãos, e mais, eu já declarei todas para a tua vida e para a tua descendência. Agarre isso nessa noite, meu irmão. Temos que olhar além, como o pastor Marco falou. Isaías está de frente e ele começa a falar: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Há um peso no coração de Isaías, mas quando ele vê o trono da glória de Deus, o rei Uzias sai daquele trono e agora ele tem um encontro com Deus naquele lugar. Agora ele muda o discurso, ele diz: ai de mim, que sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aquele filho pródigo estava lá, e ele fala cá em si, e ele fala: ai de mim que saí da casa do meu pai, ai de mim que saí dos propósitos dele, ai de mim que saí da vontade boa, perfeita e agradável, e comecei a experimentar coisas difíceis nessa terra. Experimentei depressão, experimentei solidão, experimentei frustração, comecei a experimentar coisas terríveis na minha vida. Família hoje, que saiu da casa do pai, hoje é um tempo de restaurar o altar da tua casa. E você levantar um altar de adoração a Deus. Na Bíblia nós temos muitos homens que levantaram o altar a Deus. Abraão é um. Onde chegava e de onde saía, altar levantado a Deus. Noé, sai da arca, altar levantado a Deus. Eu acho que Noé levantou o altar até dentro daquela arca. Porque ele tinha intimidade. O altar significa relacionamento íntimo com o meu Pai. Tudo começa no altar. O altar, para mim, ele simboliza a própria cruz. No altar ficam as coisas velhas. No altar ficam as coisas podres. No altar ficam as minhas vontades. No altar você morre. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Vem, siga-me. Hoje a igreja passa por um tempo que ela quer viver demais. Não! Nós temos que morrer. Temos que morrer, o nosso eu tem que ficar na cruz de Cristo. As nossas vontades, as nossas manias, os nossos jeitos, as nossas observações, o nosso conceito de vida. Chega disso, igreja. O fogo só vai descer sobre a tua casa se o altar estiver restaurado. E agora ele volta. Mas tem um filho doente dentro de casa, precisando de cura. Temos muitas famílias dentro da casa do pai hoje, que estão olhando as outras bem-sucedidas e dizendo: também é fácil, é mole. Ah, está fazendo um churrasco direto, está andando bem. Talvez você olhe para algumas pessoas andando de carro hoje, bem-sucedidas. Mas eu queria te encorajar, vai conhecer a história dessa pessoa há 30 anos atrás.
Eu sei de onde é que meu pai saiu. Eu sei de onde eu saí. Eu falava para os jovens, com 13 anos eu não queria ser evangelista coisa nenhuma, eu queria ser rico. Sabe por quê? Porque dentro da minha casa nunca faltou nada. Mas em volta da minha casa, pensa em 2 favelas, que chegava um malandrinho de 10 anos de idade e falava assim, aí tio, fecha tudo 9 horas da noite, que o canto vai comer aqui. É Cassiane que vai cantar? Não. Canto do Fogo, pensei que era Cassiane. Não era Cassiane. Era o homem. Era o tráfico. E ai da gente se não fechar o portão da igreja às 9 horas da noite. Era a gente baleada na rua, a gente ia lá ver quantas balas tinha o defunto. Esse tem 10, esse tem 12. Toda semana, gente morta, famílias sendo levadas, jovens cedo. Meu pai fez enterro de muitos jovens, eu estava lá em um deles. Ele chegou para os traficantes e falou assim, se vocês não mudarem de vida e não voltarem para a casa do pai, amanhã eu vou voltar aqui e vou fazer o enterro de vocês. E pelo amor de Deus, misericórdia diante de Deus, ele estava fazendo enterro daqueles jovens lá no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte. Chegou o tempo da família voltar para a casa do pai e se render diante do altar dele e reconstruir um altar que está em ruínas. Aquele filho novo sai de casa e o altar é destruído e fica em ruínas. E o filho novo, velho dentro de casa, o altar já estava destruído há muito tempo. Estava em ruínas. E como é que o pai age? O pai dá uma resposta para o filho mais novo. Ele beija, ele abraça. Ele dá roupa de novo, ele dá anel, ele restaura tudo na vida daquele filho. E o mais velho, ele simplesmente diz, filho, tudo que eu tenho é teu, eu te amo, eu sempre te amei. O que é meu, é seu, fique em paz. Porque nós temos que nos alegrar, porque aquele que voltou estava perdido, ele foi achado, ele estava morto, mas ele reviveu. E quais seriam as atitudes ou as práticas para esse altar ser restaurado? E esse texto de Mateus 3, que diz que o Espírito viria, Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. O pastor Hernandes Dias Lopes disse recentemente em uma pregação, batismo com fogo, e ele aplica de que ali é Espírito Santo e com fogo. E há uma fala, muitas vezes, teólogos vão dizer que aquele fogo é somente o juízo. Mas nós vamos aprofundando e vamos ver que quando você tem Espírito Santo e com fogo, é algo a mais. Deus quer que você experimente algo a mais. O Espírito Santo, veja, você recebeu Cristo, desceu as águas, e agora o Espírito habita em você. E aí? Acabou? Se você falar que acabou, a chama apaga. E o que diz Levítico capítulo 6? De que o fogo precisa arder continuamente sobre o altar. E o altar é o quê? O meu coração. A partir do momento que o fogo do Espírito Santo for apagado no seu coração, é porque você saiu da casa do Pai, parou de ter comunhão com o Pai, parou de ter intimidade com o Pai. E nessa noite, o fogo vai descer sobre a tua casa, o teu coração, e o altar estará em chamas nessa noite, aleluia. Eu já posso ver corações sendo derretidos nessa hora. Eu já posso ver corações e as lágrimas começarem a escorrer dos seus olhos. Corações aprisionados, famílias aprisionadas, família doente dentro da casa do Pai, famílias que saem da casa do Pai. Mas hoje é uma noite de restauração. E a primeira atitude para restaurar um altar. Em 1 Reis capítulo 18, Elias está no monte. E há uma guerra. O Monte Carmelo. E é muito interessante, porque Elias está sozinho. Ele manda chamar os profetas de Baal, manda chamar os outros profetas, vem Jezabel, vem Acabe, vem, eu ia falar a torcida de um time, mas eu vou falar, vem um monte de gente esquisita. Ele está sozinho ali com Deus. Mais de 800. Só que Elias está assim com o pai. Elias está na casa do pai. Todo o tempo, clamando, chorando, cabeça entre o joelho. Está
está ali prostrado diante de Deus. Seu coração está incendiado. Então Elias não tem somente uma atitude para com Acabe, não, ele tem atitude para com toda aquela légua, todo aquele povo que estava brincando com a casa do pai, com os valores do pai, com o que Deus é. Meu irmão, meu amigo, não quero colocar medo em você, mas é melhor você temer quando você dá as costas para o pai e sai da casa do pai murmurando e reclamando e dizendo: o pai me abandonou. O pai diz que ele jamais te abandonou e jamais te abandonará, tanto que ele enviou o seu Espírito Santo para morar com a gente e nós vivermos todo dia, em todo tempo com ele, até que Jesus Cristo volte para buscar quem? Aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia! Elias está lá em cima com aquele polvaréu todo. Ele chega lá. Ele fala assim: vamos fazer aí uma brincadeira. Pega o novilho de vocês, eu pego o meu. Faz o que vocês quiserem com o sacrifício de vocês. Eles ficam lá a manhã toda. Ficam até depois de meio-dia. E Elias começa a zoar eles. A caçoar deles. E agora Elias está de frente para aqueles que estão brincando com a casa do pai. E fala assim: acabou o show? Agora eu vou mostrar quem é o meu pai. E o meu pai manda um fogo que lambe tudo. Eu penso, meus irmãos, que naquele exato momento Elias devia ter muita certeza do que estava falando. E ele chega. Aproximem-se de mim. O pai não trabalha à distância. Lá com Moisés, o povo ficou à distante. E só Moisés sobe. Deus fala perto. Agora Deus fala dentro. O pai fala de uma forma pessoal. É com o filho mais novo e é com o filho mais velho. É com a família que sai da casa do pai e é com a família que está na casa dele. Ele fala. E agora Elias simplesmente diz: aproximem-se de mim. E o povo chega mais perto. E agora ele pega 12 pedras, que representam as tribos de Israel. E quando eu li esse texto, meus irmãos, eu estou meditando nisso há muito tempo. E quando Deus falou ao meu coração dessas pedras, não está falando somente da tribo, mas está falando dos pais daquelas tribos. Aquelas tribos estavam, se você ler o capítulo 16, você vai ver que eles estavam em desunião. Um grupo, metade de um grupo está junto com um rei, e a outra metade está com outro. Havia uma divisão, e podemos chamar as tribos de Israel como uma igreja. Havia uma divisão naquele lugar. Havia uma separação de opiniões, de desejos, das suas buscas. Mas a primeira coisa é: aproximem-se, cheguem mais perto. E depois, ele começa a levantar aquelas pedras, que significa hoje para a tua vida pai, para a tua vida mãe, para a sua vida filho. Ele traz as famílias. Ele começa a trazer o que estava fora para dentro. Ele começa a trazer: vem filho, vem cá, vem pai, vem você que está em desunião, vem você que está fora da minha casa, vem você, eu quero você pertinho de mim. E agora eu vou começar a construir novamente. E agora as pedras que simbolizam as famílias, a paternidade espiritual, o seu pai espiritual, a sua mãe espiritual, a sua mãe biológica, o seu pai biológico, então estão todos ali juntos. E agora ele começa a colocar pedra sobre pedra. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas, cartas vivas. Você é uma pedra. Ele fala isso para Pedro: tu és Pedro, tu és rocha. Eu vou edificar minha igreja sobre a sua vida. Meus irmãos, Elias está de frente com aquilo tudo e agora está reconstruindo o altar. Ali não tem perfeição, meus irmãos. Não tem pedra certinha uma da outra. Simplesmente pegou as pedras e colocou.
Ele não ficou medindo se a pedra era grande, pequena, se a pedra estava suja ou limpa. Não, ele simplesmente trouxe as pedras e colocou ali. Depois ele constrói um rego. E ele começa a jogar água ali. E água simboliza arrependimento. Ele começa a aumentar ali o espaço. E eu quero que você entenda que esse espaço não pode ter homem agora. Esse é um espaço para uma ação divina no altar. Quando você traz as pedras, quando você constrói todo esse rego, quando você dá espaço e você começa a jogar água, isso é algo para Deus, não é para você. Deus tem que ter todo o espaço do seu coração, e o altar simboliza o seu coração. Agora ele enche de água, e ali ele começa a levantar um sacrifício a Deus. Tem um novilho, tem lenha, tem tudo naquele lugar. E Elias faz uma oração a Deus. Lembre que nesse tempo tem uma fome de 3 anos e meio. Havia uma miséria naquele lugar. Esse altar está agora em pé. Esse altar está reconstruído. Esse altar agora está em unidade, na mesma visão, no mesmo sentimento, na mesma atitude, no mesmo propósito. Unidos como família, deve ser unida. Então agora Elias faz uma oração curta e breve. Vem sobre nós com o teu fogo. E o texto diz que o fogo vem e lambe tudo que está ali. Sobre o altar, no altar. E lambeu tudo. E naquele chão, quando você queima alguma coisa, você vai tacar fogo em alguma coisa, fica uma marca no chão. Aquela marca no chão, a semelhança de Abraão, a semelhança de Moisés, que tem um encontro naquela sarça ardente. Quando você tem um encontro com o fogo de Deus, fica uma marca em você, fica algo marcado no seu coração, o altar ficou marcado, e aí você consegue experimentar as marcas da vontade, da soberania e da ação de Deus dentro do seu coração. Naquele momento, Elias experimentou algo que ele já estava experimentando dentro dele. A ação de Deus foi comprovada e todos puderam ver a ação sobrenatural de Deus. E depois disso tudo, vem o servo e ele diz: vai ver se você vê alguma coisa no céu. Vai lá. E ele vai 6 vezes. Mas na 7ª vez, repita comigo, na 7ª vez, ele vê uma nuvem do tamanho da mão. E ele diz: esse é o sinal de que o Pai está respondendo e vai responder a unidade das tribos, a restauração. Deus tem uma resposta quando essa família volta para a casa do Pai. Deus tem resposta quando essa família se prostra diante do altar de Deus. Deus tem uma resposta para aqueles que submetem à voz de Deus. Deus tem uma resposta, e essa resposta nessa noite é um fogo consumidor, como Moisés teve aquele encontro na sarça ardente, em que ele via aquelas chamas que não se queimava nem se consumia, mas aquilo ardia, e ele saiu daquele lugar com uma visão. Eu quero que você saia desse lugar, pai, mãe, filho, com uma visão: a visão da glória, a visão da majestade, a visão da casa do Pai. Dentro da casa do Pai tem chamas, dentro da casa do Pai tem um fogo intenso, dentro da casa do Pai tem amor, tem lealdade, tem submissão. Dentro da casa do Pai tem restauração. Eu queria que você fechasse seus olhos. A palavra restauração, na sua raiz primitiva, quer dizer reunir-se para um propósito. Nós estamos reunidos nesse lugar para um propósito. Aquele filho mais novo devia ter ficado na casa do pai porque ele estava cumprindo um propósito. E aquele filho mais velho que está dentro da casa do pai não está reunido para cumprir um propósito. Nessa noite, talvez você hoje entrou aqui pela primeira vez e nunca entrou na casa do Pai.
e você nunca convidou o Pai para habitar no seu coração. Essa é uma noite de cura, de restauração para a tua vida. E eu quero te fazer essa pergunta. Você quer que o Pai entre no teu coração hoje? Você quer consagrar o seu coração e ser um altar de habitação de Deus? Se você quer entrar na casa do Pai e quer que o Pai entre dentro de você, para que você seja a habitação de Deus, a habitação de Jesus Cristo de Nazaré, eu queria que você erguesse a sua mão para eu ver. Bem alto para eu ver, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas quem? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora o Pai está dizendo para aquele que foi embora. Você que saiu, se rebelou. Você que falou, eu não quero mais ficar nessa casa. Eu quero agora viver minha vida. E o Pai hoje não está olhando os seus pecados. Ele só está esperando você dar o passo. Porque Ele já está te esperando na porta. Ele não fechou a porta no seu rosto. Não. O Pai não faz isso. O Pai te espera no mesmo lugar onde você o deixou. E nessa noite é um tempo de restaurar a sua vida e a sua casa. E se você quer voltar para a casa do Pai hoje, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero voltar para a casa do meu Pai. Eu estou desesperado. Eu preciso comer aquele bezerro cevado. Eu preciso que Ele coloque um anel no meu dedo. Eu não quero mais ser jornaleiro. Eu não quero ser funcionário. Eu quero ser filho. E filho tem lugar à mesa. Um banquete para a tua história e para a tua vida. Você está comendo migalhas nesse mundo. E hoje o Pai está te oferecendo um banquete para a tua vida. Você sentar à mesa junto com Ele. Ele olhar nos teus olhos e dizer e reafirmar, eu te amo, eu te amo. Quantos vão voltar hoje para a casa do Pai e se realinhar e se alinhar com o Pai? Levante sua mão bem alto. Chegou o dia, glória a Deus. Mas quem pode levantar? É uma noite de restauração, aleluia. Pode levantar a sua mão. Eu estou distante da casa do Pai. Eu estou sumido da casa do Pai. Eu abandonei a mesa. Eu abandonei a comunhão. Eu me machuquei. Eu me frustrei, eu larguei os propósitos, eu larguei o ministério, eu larguei todo o chamado dele para a minha vida. Eu estava brincando, mas agora eu entendi. Eu tenho saudade da casa do meu Pai. Ele me chamava de filho, ele me colocava como João, o evangelista João, no seu colo, me fazia carinho. Eu deitava no ombro dele, eu contava as minhas histórias e ele começava a colocar dentro de mim mais sonhos. Ele gerava dentro de mim mais vontade. Mas um dia eu saí da casa do meu Pai e eu estou com saudades da casa do meu Pai. Eu queria que você que levantou a sua mão, e você que está dentro da casa do Pai, vivendo uma religiosidade, você diz, chega, eu estou dentro da casa do pão da vida, eu estou dentro da casa que mana leite e mel, e eu preciso voltar para a casa do Pai, glória a Deus, urgentemente para o propósito dele. Eu estou me alinhando com o Pai. Eu vou entrar na casa do Pai definitivamente. E eu vou entregar o meu coração. Eu vou levantar um altar de adoração para Ele. Deus não quer que você agora levante altares externos, nem sacrifícios externos. Mas Deus quer que você entregue a sua alma, o seu espírito e o seu coração. O seu coração é tudo que Deus precisa para virar uma chave e colocar você no céu, que é o seu endereço, o seu destino eternamente. Todos que levantaram as mãos, famílias que precisam voltar para a casa do Pai urgente, sai do seu lugar correndo e venha para o altar. Tudo começa no altar. Pode vir, glória a Deus. Não tenha medo, pode sair, pode vir. Deus está aqui e Ele não quer te acusar, Ele quer te restaurar. Se prostra diante de Deus, glória, pode sair, não tenha medo, meu irmão, pode vir, é uma noite de restauração. Aqui não tem culpa, aqui não tem medo, aqui é amor. A casa do Pai tem amor.
Talvez você esteja vivendo a prática pecaminosa e dizendo: isso tem me afastado da casa do Pai. Chegou a hora de você dizer: esse pecado ele venceu na cruz, então eu vou deixar lá. Talvez você esteja enfermo e saiu da casa do Pai porque Deus não te curou ainda, mas hoje o Pai diz: eu sempre estive com você. Essa enfermidade é para glorificar o meu nome, e eu te amo, eu sempre te amei, e eu quero restaurar o teu coração, que é o principal. Pode sair, venha. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos cantar, e o Espírito Santo está aqui. E se você é família, preste bem atenção nisso. Você é família que está em ruínas, seu filho está vivendo um tempo de ruínas, seu sacerdócio, homem, você, mulher, e você quer que Deus restaure esse altar, você precisa se aproximar de Deus. Ele não vai pôr a mão em você sem que você diga: eu preciso de ajuda, eu preciso voltar para a casa do Pai, eu preciso dos braços dele, urgente. Hoje é uma noite de restauração nessa casa do Pai. Ele está te dando mais uma oportunidade. Vamos adorar o Senhor. E se você, família, está vendo esse quadro, saia do seu lugar, não lute.